E Bolsonaro está com medo, ou como a gente diz aqui em Alagoas, está torando aço. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão Valeu. Peço que deixe seu comentário ao final do vídeo, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 26 de julho, são agora 5 horas da tarde, e na véspera, 25, em São Paulo, o Jair Bolsonaro aproveitou numa solenidade que teve lá um ato político de filiação do PL, sei lá que bobônica foi, e sem ter o que dizer, ele proferiu impropérios, palavrões contra o presidente Lula. Nas palavras de Bolsonaro, ele chamou Lula de jumento. Aí ele aproveitou, atacou o TSE, etc., e jogou com um desejo coletivo de meia dúzia de biruliros sobre sua volta à presidência da República, a qual ele qualificou como missão. Acontece que Bolsonaro fez essa fala virulenta um dia após a operação da Polícia Federal que prendeu o ex-militar Maxwell, conhecido como Maxwell, em virtude de uma delação premiada do também ex-militar Elcio Queiroz, sobre o caso do assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes. Bolsonaro está com medo, está torando o aço, como a gente diz aqui em Alagoas, está todo, só o cagaço. Porque ele sabe que isso vai implicar nele, vai chegar nele ou na sua família. Como eu falei no vídeo anterior, a gente vai ficar sabendo o envolvimento da família Bolsonaro nesse caso, seja por ação, por ter relação com o mando do crime, ou por omissão, por ter protegido os milicianos. O Bolsonaro adora milicianos, a família Bolsonaro cansou de condecorar milicianos. Os Bolsonaro todos são parlamentares há muitos anos e, eventualmente, em seus mandatos parlamentares, usaram a tribuna das suas casas legislativas para defender milicianos. E a corda está tendo a esticar mais para Bolsonaro nesse caso da Marielle. Porque o Rony Lessa, a esposa do Rony Lessa, a ex-esposa do Rony Lessa, que é apontado como executor dos tiros que matou Marielle e Anderson Gomes, desmentiu o depoimento de Rony Lessa à Polícia Federal no inquérito que investiga a morte da vereadora carioca. E a Polícia Federal tem atuado junto ao Rony Lessa para que ele faça uma delação premiada e revele os mandantes do crime, quem mandou, o motivo, etc. E há a chance sim disso ocorrer porque ele já perdeu, né? Esse crime tem muita repercussão, então ele não vai passar impune, ele vai cumprir a pena, ele está lascado. E Bolsonaro está torando aço. Bolsonaro já está inelegível por pelo menos 8 anos, pode ficar por mais anos, a depender de outras condenações, especialmente condenações na esfera do judiciário não eleitoral, né, esfera criminal, até civil, contábil, a pena dele, a inelegibilidade dele pode aumentar e ele pode acabar sendo preso. É factível que ele seja preso, apesar de eu não apostar que isso ocorra, tipo, semana que vem. Né? A gente vai demorar algum tempo, teremos um tempo nisso. E aí o que é que resta a Bolsonaro? Fazer as bravatas para mobilizar os seus biruliros, os seus minions, os seus bolsominions, porque é o que resta a ele. Na esfera política institucional, Bolsonaro já é rolete chupado, inclusive muito por conta de estar inelegível. Já tem até parlamentar do PL fazendo L, problemas internos no PL, racha no PL, porque uma parte do PL quer aderir à base de apoio do governo Lula. São parlamentares do Centrão, e Centrão é isso mesmo, aí governo
estou dentro. Senão não faz política, não tem acesso à emenda, não atua junto às suas bases. E aqui também, como falo em todos os vídeos que eu comento isso, não estou falando de malfeitos, de corrupção, etc. Eu estou falando do jogo jogado através do instrumento, do Instituto da Emenda Parlamentar. Bolsonaro está sendo descartado. Os militares que o bancaram a vida toda, o governo Bolsonaro foi essencialmente um governo militar ou militarizado, enfim. Não tem militar defendendo Bolsonaro. Bolsonaro está jogado ao léu, ao vento. Não, não interessa mais para ninguém estar com o Bolsonaro, exceto os seus minions ali. O Valdemar da Costa Neto ainda fica ali, se equilibra aqui e acolá e tal, mas está tendo muita dor de cabeça, está sendo muito cara essa filiação do Bolsonaro ao PL. Ele ainda sustenta porque dos 99 deputados federais, sejamos francos, boa parte, não quer dizer que a maioria, se diz bolsonarista e etc., e ele não quer perder a bancada, apesar de que, em relação ao fundo eleitoral, ele não perde nada, porque o que conta é a eleição. Se na próxima janela partidária todo mundo sair, abandonar o PL, e do ponto de vista de recurso, o Valdemar, que é o dono do partido, não vai perder absolutamente nada, não perde nada com isso. Mas ele perde força e continua ali, e pode perder espaço na mesa, negociação, na Câmara de Deputados, etc., porque uma bancada de 99 deputados não é qualquer coisa, né? Principalmente dentro de 513, mas nem todos são, ou podemos dizer assim, enfim, são bolsonaristas. Né? E aí, quando a gente está vendo a iminência de se lascar, que é isso que está acontecendo com o Bolsonaro, fica agressivo. E é a típica reação de quem está agressivo. Bolsonaro sempre teve uma postura agressiva, né? Aquele metido a macho alfa, etc., valentão, machão. Mas essa fala dele, logo após a operação da PF, que prendeu mais uma vez o Maxwell por conta de uma delação premiada de outro PM miliciano, o tal do Elcio Queiroz, que arruma para implicar nele mais, e essa informação de que a PF vai insistir com o Rony Lessa que ele faça uma delação premiada também e que ele revele os mandantes, que ele fale quem foram os mandantes do crime, deixa ele mais preocupado, mais nervoso, porque ele já está inelegível, ele já é rolete chupado eleitoralmente, ele está na iminência de ser preso, de ter seus esquemas com a milícia ainda mais escancarados à população brasileira. Ou seja, Bolsonaro está sendo descartado. E isso é evidente que gera algum desconforto. E de novo, como eu falei no vídeo anterior, antes de continuar, antes que venha alguém aqui falar agora que delação premiada agora vale, antes não valia, há uma diferença muito grande. E aqui, nesse caso, não está havendo conluio do juiz com o Ministério Público, não está havendo delação para forjar a prova, para forjar culpa. É a polícia ainda em fase de inquérito, tentando convencer réus, investigados, enfim, réus não, investigados a fazer uma delação premiada, e essa delação precisa vir com provas, ou elas têm que servir para confirmar evidências já apontadas no inquérito que a polícia já está fazendo, como foi o caso da delação do Elcio Queiroz. Então há muita diferença com relação à Lava Jato. E aí Bolsonaro sabe que está chegando, a vez dele está chegando perto, né? Ele tá, cada vez ele vê no horizonte que vai se lascar, ou ele ou os filhos dele, ou todos, ou um, ou dois, enfim. E isso deixa qualquer um nervoso. A resposta que o Lula deu foi muito boa, o Lula não se pronunciou em imprensa, etc. Ele só fez um tweetzinho muito singelo, muito simples, mas muito certeiro. E aí eu vou abrir aspas para o presidente Lula. Ontem a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de jumento. Um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele. Isso sim, ofensivo aos jumentinhos, que não fazem mal a ninguém. Perfeito. O Bolsonaro, ele joga muito com muito preconceito de classe para manifestar o seu ódio, inclusive até o próprio Fernando Haddad. Ele teve a pachorra de dizer que o Fernando Haddad nunca trabalhou na vida. O Fernando Haddad, além de professor universitário, já fez pesquisas, inclusive a tabela FIP, que serve para estipular preço de automóvel, etc., foi elaborada pelo Fernando Haddad. Ele fala isso quando sai a pesquisa, enfim, sai a notícia de que
o Fernando Haddad é o ministro mais bem aceito no Congresso. Isso ocorrendo significa o quê? Que a política econômica do Haddad, e aí não estou dizendo que é perfeita, que não há críticas, que não há questões que a gente possa questionar, discutir, enfim, mas que está sendo aceito no Congresso. Isso significa que a tendência, isso ajuda a atrair mais parlamentares da base, ou seja, isolar mais a extrema-direita, isolar mais o bolsonarismo. Partidos do centrão devem passar a compor o governo Lula agora no segundo semestre. Significa bolsonaristas cada vez mais isolados. E quanto mais isolados eles estiverem, menos força essa coisa que a gente chama de bolsonarismo vai ter. É essencialmente o cara que dá o nome a essa coisa aí, né? Apesar dele não ter criado isso, mas o nome é o dele, né? O tal do Bolsonaro, o bolsonarismo, enfim. O Bolsonaro tende a ficar ainda com menos força política. Quanto menos força política ele tem, mais fácil, mais crível ele ser condenado criminalmente e pagar pelo crime. Não adianta a gente adorar a pílula, a gente sabe que o Poder Judiciário, como todo, de cabo a rabo, tem muita influência do ambiente político, o ambiente político mudou e as coisas começam a mudar também. Isso não significa dizer ação direta, interferência direta de um poder sobre o outro, mas é o ambiente que muda. Então, como isso ocorre, a tendência do Bolsonaro ser condenado, né, e pagar pelos crimes que cometeu aumenta exponencialmente, né? Se vai ocorrer e tal, ninguém aqui é mãe de nada para dizer, precisamos esperar. Mas é isso, Bolsonaro está com medo, porque ele está sendo descartado politicamente, é grande a chance dele responder criminalmente, não só por esse caso da Marielle, mas por outras questões também, a questão da pandemia, tem uma série de situações aí, mas esse da Marielle é muito emblemático, né? Isso mostra o grau de degradação que uma parte da política brasileira aceitou fazer parte, né? Que é esse crime de matar gente, né? A pior coisa que a gente tem, né? Pessoas que cometem assassinatos, pistolagens, esse tipo de coisa. Esse é o nível da família, né, do presidente da República dos últimos 4 anos, entre 2019, janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Os militares já abandonaram, a política está abandonando, cada vez mais o judiciário, através de ações penais, etc., começa a encostar no Bolsonaro. É claro que ele vai ficar com medo, e aí, em público, para não chorar, ele solta palavrões, ofensas, xingamentos, mas é tudo medo. Bolsonaro está morrendo de medo, porque ele paga muito de machão, inclusive antes da campanha do ano passado, ou da campanha, ele chegou a dizer que não, ou vence a eleição, ou eu morro, mas nunca serei preso, etc. Tudo piada, tudo besteira para enganar patriotário. E essa fala dele, ofendendo o Lula, foi muito nesse sentido. Olha o contexto da fala, né? Tá com medo da peste.